aqui no Brasil, nós temos uma consciência que, a meu ver, é uma consciência equivocada. A gente precisa começar a mudar o paradigma e começar a implantar essa mudança nos jovens para que, ao longo das próximas gerações, isso possa gerar uma mudança de cenário geral. Por quê? Nos Estados Unidos, o jovem sai de casa muito cedo. E por que isso acontece? Na grande maioria das vezes, ele vai cursar a faculdade e as faculdades lá são bem diferentes daqui. A maioria das pessoas, elas não ficam apegadas à sua própria cidade, ao seu próprio estado. Então, a gente vai fazer uma faculdade aqui no Brasil, você vai procurar, se você não consegue passar numa faculdade pública, né, que a primeira coisa que a pessoa tenta é passar numa faculdade pública. E não conseguindo isso, ela vai buscar aquela que fica mais perto da sua residência ou que ela tem condição de pagar e normalmente continua morando na casa dos pais até que ela consiga terminar, até que ela termine a faculdade. E isso a gente está falando aí de pessoas em torno de 23, 24, 25 anos, depende. Muitos até dão seguimento a esse estudo e só saem definitivamente da casa dos pais quando se casam. E aí a gente já está falando de uma idade um pouco mais avançada, e isso deixa a pessoa bem, na grande maioria das vezes, muito acomodada. Você não precisa ter aquele grande esforço, porque você não tem que sustentar a casa, você não precisa sustentar a família, você não tem filhos, então fica mais confortável. Quanto ao empreendedor, ao jovem americano, né, por exemplo, que nós estávamos falando aqui, o que acontece? Como ele precisa já sair da casa dos pais para frequentar a faculdade, que nem sempre é na mesma cidade, no mesmo estado em que ele reside, ele já corta esse laço logo de início. Ele já, a partir dali, dificilmente ele volta a morar na casa dos pais quando ele termina a faculdade, porque você já tem aquela liberdade, você já é dono da sua vida, do seu nariz, já pode fazer o que você quiser, né? Então você parte para caminhos de iniciar o empreendedorismo logo cedo, né? E a gente está falando aqui de faculdade como um exemplo, mas hoje nós temos uma situação que existem tantas profissões novas, a gente está falando de agro, né? Que é uma coisa que você não necessariamente precisa de ter uma faculdade, você consegue desenvolver uma atividade independente de fazer uma faculdade específica. Se você quiser se especializar, você pode, mas você não precisa disso para poder trabalhar. Então, é interessante que você comece já a empreender, né? A gente tem, por exemplo, pessoas, um exemplo que não está direcionado ao agro, mas que eu gosto de salientar, que é uma pessoa que eu sigo e gosto de ver as orientações, é uma pessoa muito jovem, que é o Thales Gomes. Ele foi o fundador da Easy Taxi, e desde muito jovem, antes de 30 anos, ele já conseguiu ser considerado um grande empreendedor, porque buscava sempre uma coisa diferente, começar a estruturar e a trilhar o caminho. Então, ele já saiu até na revista Forbes, antes de completar 30 anos, como uma figura exponencial do negócio. Hoje ele tem outras empresas, né, que trabalham, uma empresa que trabalha direcionada para gestão de negócios, então daí ele foi desenvolvendo essa questão e começou desde cedo. Quer dizer, se ele fosse parar para começar hoje a estruturar, talvez a dificuldade seria maior. A ideia é que o jovem comece o quanto antes a empreender, a batalhar para conseguir criar novos caminhos, novos horizontes, né? Seja no agro, seja fora. E você fazer isso de forma estruturada. Então, não é simplesmente vou empreender e sair fazendo as coisas de forma desorganizada. Não. Quanto mais organização você tiver dentro do seu planejamento, e isso envolve sim um planejamento patrimonial, e você começar isso desde cedo, é muito mais fácil você criar uma organização e uma estrutura para controlar o seu patrimônio, quando você ainda tem um pouquinho. Então, você tem lá um capital que você quer empreender. Já estruture isso dentro de uma empresa para que você consiga, dentro dela, ir desenvolvendo e gerando organização, proteção e a sucessão.